Ousando no amor. Quem não gosta de ver personagens que eram completamente opostos se apaixonando? Mas para eles ficarem juntos, tiveram que esconder suas identidades. A história começa com Yoon Se-ri, uma mulher empresária bem-sucedida. Ela está tirando fotos para colocar em um evento promocional da sua empresa, quando depois de tirar as fotos, Se-ri tem a ideia de fazer paraquedismo pelo lugar, já que ele era muito bonito e montanhoso. Mas ela acaba ficando perdida e aterrissando em um lugar desconhecido, que era a Coreia do Norte. Yoon Se-ri tenta procurar ajuda, mas o local onde ela estava parecia sem nenhuma pessoa por perto, até um soldado encontrar Se-ri. Nesse dorama, não é só o romance que é bom, mas também as críticas que ele faz aos costumes das duas Coreias, ganhando o título de dorama mais assistido de todos os gêneros, disponível na Netflix. Mr. Sunshine. Você já quis descobrir como foi a guerra entre o Japão e a Coreia do Sul, mostrando o quanto as pessoas dessa época sofreram, com personagens querendo defender seu país enquanto outros queriam que o Japão conseguisse dominar a Coreia do Sul. Acompanhamos Eugene Choi, um garoto que é escravo e seus pais também são escravos, mas sua mãe serve de distração para ele fugir e ela acaba morrendo. Vemos que ele consegue encontrar um olheiro que levou Choi, com grandes dificuldades, aos Estados Unidos. Quando Choi chega lá, ele vira um soldado da Marinha. E Eugene Choi retorna à Coreia como porta-voz dos Estados Unidos, que estava lá para mediar e fazer acordos políticos com as 14 tropas japonesas que dominavam o local. Para Choi conseguir o apoio da Coreia, ele consegue se encontrar com Go Ae-shin, a neta de um aristocrata, que aparentemente não ligava para a situação que o país estava enfrentando. Um tempo depois, vemos que Ae-shin secretamente fazia parte do Exército dos Justos, que lutava pela liberdade da Coreia do Sul. Ele, na minha opinião, está competindo com meu namorado por assinatura para saber qual é o dorama mais bonito, mas eu acho que ele ganha por ser mais realista e por ter personagens incríveis. Tá na Netflix. Cacheiro. Você já pensou se um herói realmente quer salvar todo mundo? Cacheiro me ensinou que o dever do herói é salvar a todos porque seus poderes foram feitos para isso, mesmo que as consequências de usar esses poderes sejam desesperadoras. Kang Sang-won é um adulto que está olhando os preços de apartamentos em Seul com sua namorada, mas os preços eram muito caros. A atendente mostra que, para pessoas casadas, o financiamento era mais barato. Mesmo assim, eles não compram. Depois de um tempo, Sang-won recebe uma ligação dos seus pais para visitá-los. Quando Kang Sang-won chega na casa deles, seu pai o chama para conversar, fazendo Sang-won pensar que ele ia pedir dinheiro emprestado. E isso acontece. Mas esse dinheiro foi usado para dar poderes a Kang Sang-won. Seu pai explica que quanto mais dinheiro ele tiver, mais forte e resistente ele fica, mas a cada machucado ou movimento, ele perde uma grande parte desse dinheiro, que acaba virando moedas. Quando Sang-won chega na sua casa, ele conta para sua namorada que tem esse poder. Então eles fazem um plano para ele, para o casal não perder o dinheiro do apartamento. Infelizmente, Sang-won usa o dinheiro que compraria esse apartamento, que foi dado por sua mãe, para salvar as pessoas que estavam em um ônibus prestes a cair. Esse dorama tem um mistério que me enganou direitinho, porque sempre parecia que o protagonista ia perder ou fazer coisas erradas, mas isso era apenas uma parte do plano para fazer os vilões revelarem suas maldades. Está na Netflix. Tudo bem não ser normal. Esse é aquele dorama pesado que mostra pessoas com problemas e personalidades complicadas que elas desenvolveram por causa da sua criação, sendo mostrado com delicadeza, o que fez eu ter mais empatia quando eu conheço uma pessoa que tem o que a série mostra. A história segue Moon Kang-tae, um agente comunitário que trabalha em uma ala psiquiátrica, que ajuda pessoas mais velhas. E ele vive com seu irmão mais velho, Moon Sang-tae, que tem autismo. Eles sempre estão mudando de lugar por causa de um trauma do passado, onde Sang-tae viu sua mãe sendo assassinada. E por causa dessa vida, onde Kang-tae só cuidava dos outros, ele vira uma pessoa que só está preocupada com seu irmão e seus pacientes, fazendo Moon Kang-tae não ter vida social e não querer relacionamentos mais próximos. Um dia, Moon Kang-tae está levando seu irmão para ele ter seu livro autografado por Go Moon-young, que era uma escritora de livros de terror para crianças, mas ela sempre dava muito medo em qualquer pessoa e só ligava para ela. Isso fez um dos pais das crianças ficar muito bravo com ela, usando palavrões para criticar Moon Young, fazendo ela tentar agredir esse homem com uma caneta. Mas nesse momento, Kang Tae chega e segura-se a caneta.
Esse dorama é um livro, não só por ele ter essas animações e uma boa história, mas também por ele fazer uma junção de vários gêneros, como terror e romance, mostrando isso até nos figurinos e nas atuações dos personagens, o que fez eu gostar mais ainda desses personagens. Você já sabe onde assistir. É Alice in Borderland. Imagine que você foi parar em um mundo onde você tem que participar de jogos para conseguir continuar nesse local, senão você parte dessa para uma melhor. E para piorar, cada jogo tem sua própria dificuldade, deixando você extremamente traumatizado. Acompanhamos Ryohei Aris, um homem viciado em videogames que tem dois amigos que têm uma vida impressionante, mas não como você pensa. Quando eles são transportados para uma Tóquio deserta, conhecida como Borderland, para sobreviver, ele precisa participar de jogos mortais categorizados por naipes de baralho: espadas, força, ouros, inteligência, copas, psicológico, emocional e paus, trabalho em equipe. Depois de Arizu entrar nessa nova Tóquio, ele conhece Usagi, uma garota que se move sozinha na disputa. Arizu decide se juntar a ela para descobrir os segredos desse novo mundo paralelo. Juntos, os dois se aventuram em Borderland, tentando descobrir o que está acontecendo. Por causa dessa sinopse, ele me lembrou Round 6, só que mais pesado, tendo uma história que eu não esperava ter tantas reviravoltas tristes, porque o risco de qualquer personagem morrer fez eu ficar com um pé atrás sobre esses personagens. Mas na moral, quando mostram os jogos de copas é só sofrimento. Disponível na Netflix. My Hololove. Esse é aquele dorama para você que gosta de inteligência artificial, que ajuda pessoas que são solitárias e têm um amor complicado, mas com episódios que me deixou muito pensativo. Han Soyeon é uma mulher de 30 anos que trabalha como gerente de marketing de uma ótica. Ela é vista por seus colegas de trabalho como fria e insensível, mas Soyeon tem essa personalidade porque esconde que tem um problema, que impede Soyeon de reconhecer as faces das pessoas, que foi causado por um trauma na sua infância. Mesmo Han Soyeon tentando terapia e remédios, eles não funcionam, o que fez ela continuar agindo como fria e insensível e não querer criar laços com as pessoas. Um dia, Han Soyeon encontra o óculos Holo, que era um óculos com uma inteligência artificial que ajuda o usuário a se sentir mais próximo das pessoas, sendo programado para seguir as ordens de quem usa ele. Mas eles têm que seguir 3 regras da lei robótica: trabalhar pela felicidade do usuário, respeitar as leis dos países e não mentir para o usuário. Esse dorama mostra que, se temos algo que nos faz sentir mal e atrapalha nossa vida social, devemos cuidar desse problema, seja por meio da terapia ou da tecnologia, mas sem ficar dependente. Tá na Netflix, Loucos um pelo outro. Esse é aquele dorama louco, com uma comédia muito boa, mostrando que se você tem problemas que foram causados por um trauma ou inseguranças, isso pode ser resolvido com uma boa terapia. Ryo e Min Kyung se encontram na rua por acaso e começam a se odiar, quando Min Kyung acha que ele é um pervertido que a está seguindo, mas é só um mal-entendido, pois os dois moram no mesmo prédio. Ryo tem problemas para controlar a raiva, e Min Kyung é incapaz de confiar nas pessoas ao seu redor. No entanto, mesmo que eles não queiram, acabam se encontrando ao acaso muitas vezes, e uma delas é quando aparece um verdadeiro pervertido no bairro, e a Associação de Mulheres decide patrulhar as ruas da vizinhança para ver se conseguem prender o mau caráter que anda amedrontando as moradoras. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu vejo esse casal dá vontade de rir, talvez seja porque esse casal sempre estava brigando e trocando farpas, parecendo aqueles casais que sempre brigam, mas se amam e são muito próximos. A Caminho do Céu. Você quer ver um dorama que fala sobre como nossa vida é passageira e como a morte de uma pessoa importante para nós afeta a nossa vida? Você precisa assistir Move to Heaven, mesmo que ele seja muito triste. Geo-Woo, um jovem portador da síndrome de Asperger, que faz ele ter uma personalidade como ele seja metódico e não consegue entender os sentimentos das outras pessoas, que, após a morte de seu pai, conhece seu tio Sang-gu, um ex-criminoso que ele nunca tinha visto antes, mas era uma pessoa estranhamente boa. Agora guardião legal do sobrinho, Sang-gu assume o controle de uma empresa conhecida como Move to Heaven, que costumava ser administrada por seu falecido irmão. Ambos em luto, Jeo-ru e Sang-gu passam a trabalhar juntos como limpadores de itens, que organizam os itens deixados por pessoas que não estão mais neste mundo. Agora, tio e sobrinho descobrem histórias não contadas associadas aos mortos e seus familiares, compartilhando não só emoções, como também as memórias que guardam de seu ente querido.
Esse dorama me ensinou que devemos contar nossa história para as pessoas que são importantes na nossa vida e dar um objeto para essa pessoa sempre lembrar da nossa história. Mesmo que ele seja triste, a série tem momentos onde fica mais leve. Disponível na Netflix. Essa foi minha lista. Mas qual seria a sua lista dos melhores doramas que você já viu na Netflix? Eu quero ver essa lista nos comentários. Muito obrigado por assistir até o final. E se eu te ajudei a você ficar mais viciado em doramas, deixa o like e se inscreve. E caso você tenha gostado de Tudo Bem Não Ser Normal, aqui na descrição vai estar um vídeo de resenha sobre ele.